Os Estados Unidos e a China estão destinados à guerra? Foi isso que Xi disse a Trump, e ele está falando besteira. Vou te dizer por quê. Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Vamos falar sobre algo citado pelo líder chinês Xi Jinping na cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. Não falo da madeira impressionante de Xi. Falo sobre a armadilha de Tucídides. O mundo chegou a uma nova encruzilhada. Será que a China e os Estados Unidos podem superar a armadilha de Tucídides e criar um novo paradigma de relações entre grandes potências? Isso foi uma ameaça velada, insinuando que os Estados Unidos e a China estão destinados à guerra. Por que, você pergunta? Bem, enquanto vocês, perdedores, pensam na Roma Antiga todos os dias, eu penso na Grécia Antiga todos os dias. Eles não olhavam para a madeira, mas discutiam o navio de Teseu. Tucídides foi um general da cidade-estado grega de Atenas durante o século V a.C. Ele também era um historiador. Em sua História da Guerra do Peloponeso, ele argumentou que a guerra era inevitável porque a potência dominante, Esparta, e a potência em ascensão, Atenas, estavam destinadas a entrar em conflito. Mais ou menos como Batista e Triplo H. Ou, para combinar mais com o tema do programa, China e os Estados Unidos. Em 2012, o professor de Harvard, Graham Allison, disse que a questão definidora sobre a ordem global nas próximas décadas será: China e os Estados Unidos conseguirão escapar da armadilha de Tucídides. Ele convenientemente deixou de fora o fato de que Tucídides não falou apenas sobre Esparta temer Atenas como motivo para a guerra. Ele também falou sobre os muitos atos de agressão de Atenas que levaram à guerra, que é, na verdade, o motivo pelo qual Xi Jinping disse em 2015, e eu cito: "Não existe essa chamada armadilha de Tucídides." Então, por que Xi Jinping está trazendo isso à tona agora se ele não acredita nisso? Simples, isso é útil para ele. Como aponta Desmond Chom, ex-membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a armadilha de Tucídides desviou a atenção da natureza do regime do Partido Comunista Chinês e transformou a história em uma questão de ansiedade, insegurança e inveja dos americanos em relação à ascensão da China. O problema não é a agressividade do Partido Comunista Chinês, mas a paranoia e teimosia dos Estados Unidos. Só teme a China porque está preocupado em não ser mais o número 1. Você não percebe? A ascensão da China é inevitável e os Estados Unidos devem aceitar e apaziguar o Partido Comunista Chinês para evitar guerra. Na verdade, como disse o jornalista Rick Sanchez, os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de um confronto direto com Pequim por causa de Taiwan. A China não está em posição de entregar o jogo. Na verdade, a China está dizendo: olha, de agora em diante, sanções, vocês podem sancionar o que quiserem. Nós não vamos dar atenção a elas. Prefiro os Rick Sanchez que arrotam e falam morte a cada 3 palavras. Com esse tipo de conclusão, não surpreende que o PCC tenha estendido o tapete vermelho para Allison. Me faz pensar quem paga as contas dele. Mas é por isso que o uso da armadilha de Tucídides por Xi é uma ameaça velada. É uma maneira de fazer a China parecer uma potência em ascensão imparável e de insinuar que uma guerra entre China e os Estados Unidos resultaria em destruição mútua. Mas a questão é a seguinte: a China não é Atenas. A Atenas era uma potência emergente de verdade, que crescia tanto militarmente quanto culturalmente. Enquanto isso, a chamada ascensão da China já estagnou faz tempo. A linha de crescimento do PIB, que antes parecia que ia ultrapassar os Estados Unidos, agora parece um talo de aipo de 2 semanas. A bolha imobiliária não estourou, ela explodiu de forma espetacular. E a população deles está envelhecendo, em declínio e infeliz, principalmente por causa da economia ruim. Em resumo, aqui está uma representação visual do estado das coisas. Enquanto isso, os Estados Unidos não são Esparta. Os Estados Unidos não têm medo da ascensão da China. Estão assistindo em tempo real enquanto a China militariza o Mar da China Meridional, ameaça Taiwan e antagoniza seus vizinhos, alguns dos quais, por acaso, são aliados dos Estados Unidos.
Por isso, os Estados Unidos buscam se preparar melhor para uma possível guerra com a China, enquanto pessoas no mundo todo ficam mais cautelosas com as ambições militaristas chinesas. Muitos países estão reagindo, incluindo vizinhos do Indo-Pacífico como o Japão e as Filipinas, que estão se militarizando para conter a China e solidificando suas alianças e parcerias com os Estados Unidos. Porque esqueça o comércio, esqueça valores compartilhados. Como em qualquer outro relacionamento, nada une mais as pessoas do que se unir contra alguém que elas odeiam. Para ser justo, Allison começou a escrever o livro sobre a armadilha de Tucídides em 2012, quando a China era uma potência emergente. Apesar de ter publicado o livro sobre isso em 2017, claro, mesmo naquela época, a analogia já era seriamente falha, o que, como vimos antes, até Xi Jinping achava. Então, por que a mudança na retórica? A vice-presidente da Strategy Risks, Melissa Chen, faz uma ótima observação sobre isso. Pode confiar, ela aprofunda mais no tema do que só afirmar que a armadilha de Tucídides é falsa e gay. Embora eu aprecie a brevidade, afinal, a brevidade é a alma da espirituosidade. Ela observa que ele mudou de opinião e explica o motivo. Resumindo, quando a China realmente estava em ascensão, quando a iniciativa do Cinturão e Rota estava começando com grande alarde e a economia chinesa estava crescendo, ela queria minimizar a ideia de que isso era uma ameaça para os Estados Unidos manter os Estados Unidos complacentes. Esse era o jogo. Mas agora, bem, a China só pode sobreviver se os Estados Unidos mantiverem o status quo, continuarem com o desequilíbrio comercial e continuarem ignorando a agressão da China. Como era na época do presidente Barack Obama, valeu Obama, que não é o que Trump está fazendo. Resumindo, Chen diz que a mudança de posição sobre a armadilha de Tucídides prova que o equilíbrio está voltando para a força americana. E ela está certa. Sim, não devemos subestimar a China, que se prepara para a guerra no Pacífico em velocidade vertiginosa. Venho alertando sobre isso há quase 15 anos. Mas a armadilha de Tucídides é, na verdade, um argumento meio estúpido em geral. Só porque há uma potência em ascensão, isso não significa que a guerra está garantida. Veja a Índia, uma potência em ascensão. Vamos entrar em guerra com ela? Uma boa regra é aplicar tudo o que o Partido Comunista Chinês diz à Índia. Provavelmente será igualmente falso e ridículo. Não se governa 1 bilhão de pessoas com democracia. Sim, a Índia consegue. Então lembre-se, não importa quais pedaços de propaganda chinesa sejam jogados por aí, só para serem trocados por outra coisa depois. Não importa como mude, ainda é propaganda chinesa. Assim como o navio de Teseu. Quer falar sobre Grécia Antiga comigo? Inscreva-se no meu site exclusivo chinacensored.tv e clique no botão. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.